Fala, micada! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre séries de pagamentos. A depender do autor que esteja falando sobre o tópico, você pode aí ter várias nomenclaturas. Esse assunto pode se chamar séries de prestações, séries de aplicações, séries uniformes, anuidades e outras nomenclaturas por aí. Mas o importante é a gente entender que está tratando do mesmo tópico. Então vamos começar pela definição. Uma série de pagamentos é um fluxo de caixa que atende a determinados requisitos. E a gente vai já ver quais são esses requisitos. Mas antes aí, já surgiu outro conceito, que é o de fluxo de caixa, que se refere a um conjunto de pagamentos e ou recebimentos ao longo de um período determinado. Eu destaquei esse ou porque esse conjunto de pagamentos pode ser tanto de pagamentos e recebimentos, quanto só de pagamentos ou só de recebimentos. Todos esses fluxos, eles podem ser representados de uma forma gráfica por meio do diagrama de fluxo de caixa, que é essa figura aqui que eu coloquei para vocês. Observem que eu tenho uma seta horizontal representando o período. E eu tenho setas verticais que, quando para cima, vão indicar fluxos positivos e quando para baixo vão indicar fluxos negativos. Então eu vou sempre começar aqui a minha série do zero, período zero, é o ponto de partida, certo? Ponto inicial, que é o fechamento do contrato, digamos assim, seja de uma operação, por exemplo, de empréstimo, ou uma operação de investimento, onde você vai fazer aplicações. Então tem o período zero e os períodos posteriores, 1, 2, 3 e assim por diante. É importante destacar que uma mesma operação pode ter fluxos diferentes. Como assim? Olha esse exemplo aqui que eu coloquei. Suponha que você pegou no banco R$ 1.800. Num primeiro momento, aqui para você vai receber R$ 1.800. Vai entrar no seu caixa, no seu bolso, R$ 1.800. Mas depois, você vai ter que pagar as parcelas desse empréstimo. Para o banco, já seria o contrário. Você tem uma saída de caixa no primeiro momento e depois as entradas oriundas dos pagamentos que você vai fazer. Bom, é possível classificar as séries quanto a 4 requisitos básicos, que são os valores, a periodicidade, a duração e o início dos pagamentos. Eu coloquei aqui, resumido, os 4 tipos, mas eu já vou passar para os exemplos. Primeiro critério, quanto aos valores. A série pode ser de valores constantes, quando os valores todos são iguais. Observe que todos os pagamentos aqui são de 500, ou ela pode ter pagamentos variáveis. A gente pode classificar também em relação à periodicidade. As séries podem ser periódicas, quando elas têm intervalos entre os pagamentos ou aplicações que são iguais. E elas podem ser não periódicas. Observe aqui que a primeira parcela, o primeiro pagamento, ocorre no período 1, a segunda no período 2. No período 3 não tem nenhuma parcela, nenhum pagamento. A próxima vai ser apenas no período 4. Então, nesse caso aqui, eu digo que a série é não periódica, houve uma quebra, não tem uma continuidade. Daqui, desse fluxo para esse outro, há uma distância maior do que desse fluxo para esse. O próximo critério é quanto à duração. As séries podem ser finitas ou podem ser perpétuas, infinitas. Ou seja, elas têm um número limitado de pagamentos ou elas têm um número ilimitado, se estendem pelo infinito. E tem exemplos reais de séries assim que a gente vai ver. O último critério diz respeito ao início dos pagamentos, que podem ser antecipados, postecipados ou diferidos. Nos antecipados, observem aqui, a primeira prestação, o primeiro pagamento, a primeira aplicação, ela se dá na data zero, na data inicial. Na série postecipada, o primeiro pagamento só ocorre no período 1, exatamente um período após
o início da série. E na diferida, a gente tem mais do que um período para começar a fazer os pagamentos. Eu coloquei aqui nesse exemplo 3 períodos para começar o primeiro pagamento. Poderiam ser mais. Só não poderia ser 1, porque senão seria uma série postecipada. Então, demorou mais de um período para começar os pagamentos, eu chamo essa série de diferida. Demorou só um período para começar os pagamentos, é postecipada. E se o pagamento começar no ato do fechamento do contrato, eu chamo de antecipada. E aí eu coloquei aqui 2 tipos de séries que eu chamei de não calculáveis. Vou explicar por quê. Primeira coisa, se a gente fosse classificar essas 2 séries, a gente poderia classificar quanto a 4 critérios, certo? Que são os valores, a periodicidade, a duração e o início dos pagamentos. Então, classificando quanto aos valores, essa série aqui seria variável, pois os pagamentos são de valores diferentes. O segundo critério seria a periodicidade. Então, eu digo que essa série é periódica porque os intervalos de tempo entre um pagamento e outro são iguais. O terceiro critério de duração vai colocar essa série aqui na caixinha das séries finitas, porque possuem um fim. Eu tenho apenas 4 pagamentos. E quanto ao início dos pagamentos, essa série seria postecipada, porque o primeiro ocorre no período 1, no primeiro período após o início da série. Já essa série aqui de baixo, se eu fosse classificar quanto aos 4 critérios, eu teria o seguinte: quanto aos valores, eles são constantes, todos são de 350. Quanto à periodicidade, eu diria que ela é não periódica, porque a distância entre os pagamentos não é igual. Quanto à duração, ela também seria finita, e quanto ao início dos pagamentos, ela também seria postecipada. Aí por que eu chamo elas de não calculáveis? Porque as únicas séries que vão ser passíveis de serem calculadas através de uma fórmula matemática única vão ser aquelas séries constantes em relação aos seus pagamentos e em relação ao intervalo de tempo entre um pagamento e outro. Quando isso acontecer, eu vou chamar essa série de uniforme. Só reforçando. Uniforme porque elas são constantes em seus pagamentos e o intervalo de tempo entre um pagamento e outro é igual. Quer dizer então que essas 2 séries aqui não são calculáveis? Por exemplo, se eu quisesse calcular o valor presente de todos esses fluxos, ou seja, eu traria eles para a data zero. Eu não consigo calcular, porque ela é uma série variável em relação aos seus valores? Não, eu vou conseguir calcular, só não vou conseguir fazer isso por meio de uma fórmula matemática única, específica. O que é que eu faria aqui? Teria que utilizar a fórmula do valor presente para trazer cada fluxo desses aqui separadamente para a data inicial. Geralmente com a ajuda de alguma calculadora financeira ou algum software como o Excel. Aqui embaixo da mesma forma. Então eu teria que trazer cada valor desses para a data inicial separadamente. Então, se tem as séries não calculáveis, eu vou ter as séries que são calculáveis, que são as séries uniformes. Então, quer dizer que apenas as séries uniformes são calculáveis? Sim, são elas que a gente vai estudar. As séries uniformes possuem 2 tipos. Elas podem ser finitas e podem ser infinitas. Ainda, dentro das finitas, a gente pode ter as postecipadas, antecipadas e diferidas. E as infinitas, ela é única, certo? É uma perpetuidade, como a gente chama. A gente vai utilizar 5 variáveis. O valor futuro, que é representado de forma monetária, valor presente também de forma monetária, a taxa, que é representada com o valor, o percentual e a unidade de tempo, o período, N, que podem ser trimestres, semestres, anos, dias, e o PMT, que é uma abreviação de payment, pagamento em inglês, que dependendo do livro você pode encontrar também como prestação, como aplicação,
como parcela, como termo, e também é uma forma monetária. É importante destacar que as variáveis de taxa e de período, I e N, devem sempre estar na mesma unidade temporal que o PMT. Por exemplo, se os pagamentos forem mensais, a taxa e o período também têm que ser mensais. Se os pagamentos forem trimestrais, a taxa e o período vão ter que ser trimestrais também. Se não forem, a gente vai recorrer a transformações. E a última observação é que geralmente a gente está interessado em calcular o valor presente ou valor futuro de uma sequência de fluxos. Por exemplo, imagine o seguinte fluxo, em que eu tenho 4 pagamentos ou 4 aplicações, a depender do exemplo. Então, eu posso calcular aqui o valor presente de todos esses fluxos, ou eu posso querer saber qual é o valor futuro de todos esses fluxos. Nunca eu vou ter na mesma questão os dois ao mesmo tempo. Não vou lidar com essas duas variáveis numa mesma questão. Se eu só posso ter valor presente ou valor futuro na mesma questão, isso limita a quantidade de séries que eu posso ter. Então, as minhas séries uniformes finitas, elas vão ser postecipadas, e aí eu posso calcular um valor presente ou um valor futuro para ela. Se for antecipada, eu vou calcular um valor presente ou um valor futuro. E se for diferida, eu só posso calcular um valor presente. Eu vou já mostrar porquê no diagrama de cada uma dessas séries. E quando ela for infinita, eu também só vou poder calcular o valor presente. Essa aqui eu já vou adiantar a explicação. Não faz sentido a gente calcular o valor futuro de uma série infinita, concorda? Porque uma série infinita, por definição, não termina. Então, como é que você vai calcular? Onde é que você vai descobrir qual é o ponto futuro que essa série vai acabar? Impossível. Por outro lado, é possível sim matematicamente calcular o valor presente de uma série infinita. E aí a gente vai mostrar como isso. Aqui eu coloquei os diagramas das séries. Primeiro as finitas. Se eu estiver falando em calcular o valor presente de uma série que seja antecipada, ou seja, em que o primeiro pagamento ocorre já no fechamento do contrato, eu tenho uma série desse tipo aqui. Se eu estiver falando em calcular o valor futuro de uma série que seja antecipada, ou seja, o primeiro pagamento ocorre já no fechamento do contrato, mas eu vou calcular não mais o valor presente, vou calcular o futuro, então eu vou estar falando aqui dessa série. Se por outro lado for o valor presente que eu preciso calcular de uma série postecipada, ou seja, em que o primeiro pagamento ocorre um período após o fechamento do contrato, estarei me referindo a esse tipo de série aqui. E se for um valor futuro de uma série postecipada, está aqui a série. Nas diferidas, em que eu tenho um intervalo de tempo maior para começar o primeiro pagamento, eu vou ter esse formato aqui de diagrama de fluxo de caixa. E numa série diferida com valor futuro, seria isso aqui. Mas tem um detalhe importante aí, que é justamente o motivo pelo qual não faz sentido a gente calcular o valor futuro de uma série diferida. O motivo é que, para a gente, não importa se eu esteja aqui hoje na data 0, ou se eu esteja na data 1, ou se eu esteja na data 2. Isso não vai mudar o fato de que esse fluxo aqui, esse fluxo 3, por exemplo, está a 1, 2, 3 fluxos, 3 períodos de distância do final. Nem muda o fato de que esse outro fluxo aqui está a 1, 2 períodos de distância do final. Então, não importa se você está na data inicial, se você está no período 1, período 2. Não faz sentido falar em valor futuro de uma série diferida, porque esse diferimento, ou seja, esse adiamento, essa prolongação para começar os pagamentos, não vai afetar o cálculo do valor futuro. E nem eu vou utilizar 6
períodos. Esse daqui vai estar a 3 períodos de distância do final. Esse a 2 e esse a 1 período de distância. Então, esse problema aqui é o mesmo que esses outros dois. Vai depender se eu vou começar o pagamento um período antes ou um período depois, se é antecipado ou se é postecipado. Mas em relação ao diferimento, não vai ter nenhuma influência no cálculo do valor futuro. E aí eu coloquei as equações de cada tipo de série. Então, para o valor presente com antecipado, a gente vai ter esse primeiro quadrante aqui. E assim como as outras. Notem que nas diferidas eu tenho o seguinte. Se eu quiser calcular o valor presente de uma série diferida, eu vou utilizar uma dessas duas equações aqui, combinadas com as equações do valor futuro e do valor presente. A gente vai ver exemplos. E como eu falei no slide anterior, não faz sentido a gente falar em valor futuro de uma série diferida. Logo, a gente não vai ter uma fórmula para calcular o valor futuro de uma série diferida especificamente. O que a gente vai ter vão ser séries postecipadas ou antecipadas, que aí eu vou precisar calcular o valor futuro. E a gente já tem as fórmulas que são essas duas aqui. Também eu posso me deparar com situações em que eu preciso calcular não o valor futuro. Por exemplo, vamos supor que eu queira juntar R$1 milhão e eu disponho de R$350 por mês para poder investir. Em quanto tempo eu ficaria milionário? Então seria um problema em que eu preciso calcular o período. Eu também poderia dar um determinado período, estipular a meta e saber qual é o valor que eu preciso juntar para atingir esse objetivo em determinado tempo, com uma taxa especificada também, importante lembrar. Então, para isso eu tenho as fórmulas derivadas dessas aqui. Coloquei, se eu quiser calcular a parcela, eu tenho essas fórmulas. Se eu quiser calcular o período, eu tenho essas outras fórmulas. Só não será possível isolar as equações para a taxa, que é a nossa variável i. Por quê? Porque na maioria das questões eu tenho 5 ou mais períodos. E quando eu tenho um expoente que é 5 ou maior, eu tenho um polinômio do quinto grau ou mais. E matematicamente falando, não é possível resolver uma equação com um grau superior a 5 por meio de transformações algébricas. Daí eu vou ter que recorrer a algum software, como o Excel ou uma calculadora financeira, para tentar resolver. Que a gente vai utilizar também para resolver questões envolvendo taxa. E por fim, a gente tem aqui a série uniforme infinita, onde o diagrama de fluxo de caixa é representado dessa maneira e a equação é essa daqui. Eu já coloquei as derivações, assim como eu coloquei para as séries finitas, eu coloquei também as derivações dessa fórmula para a série logo infinita. Obviamente a gente não tem como calcular o valor futuro de uma série infinita, isso já foi falado. E em relação ao período, ele já está definido como perpétuo. É isso, micada. A partir da próxima aula eu vou começar a fazer as demonstrações das equações com exemplos práticos para a gente entender melhor. E espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Valeu, micada. Até a próxima.